Quem já me acompanha aqui no ConnectCast há mais tempo sabe que antes de ser comunicador eu trabalhava no mercado financeiro. E sempre que alguém me pergunta sobre investimentos, é impossível não tocar no assunto criptomoeda, mais especificamente o Bitcoin. E eu sempre respondi que eu não tenho R$1 investido em Bitcoin até o momento. A plataforma Mercado Bitcoin me apresentou a possibilidade de, a partir de R$50 investidos na minha carteira, em 7 dias eles me dão mais R$25 para investimento da forma que eu bem entender. E apesar de eu não ter nenhum real investido em Bitcoin, eu tenho a possibilidade de colocar R$50 ali, sabendo que em 7 dias eu vou ganhar mais 25 e a partir daí começar a investir nesse mercado. Pessoal, assim como na luta, você tem que se preparar, estar com os melhores, para que aí sim você se teste lutando para que você consiga ganhar algo. Nos investimentos é da mesma forma. Eu preciso ter ao meu lado algo tão sólido quanto a MB, que é a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina, uma das mais seguras do mundo e que me proporciona a possibilidade de dar os primeiros passos nos investimentos em ativos digitais com ajuda, segurança e credibilidade. Lembre-se, isso não é uma recomendação de investimentos. Isso é apenas a maneira que eu entendi como a mais segura, inteligente e gerenciada para que você, assim como eu, dê os primeiros passos no mercado de criptoativos. Então, se você também quer, a partir de R$50 de investimento, ganhar mais 25 a partir do 7º dia, entender o regulamento e dar os primeiros passos junto com a MB, clica aqui no link na descrição desse vídeo, leia atentamente e participe você também. Beleza? Forte abraço e bora pro conteúdo. Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar aquele like que ajuda muito a distribuir o nosso vídeo. Comente para que mais pessoas tenham acesso ao seu comentário, engaja muito o nosso conteúdo na plataforma do YouTube. E quem você sabe que curte jiu-jitsu, inclusive, já encaminha direto para ele, que hoje o papo aqui é com um dos grandes expoentes dessa arte, Ryron Gracie. Beleza, meu irmão? Porra, obrigado por ter vindo, brother. Prazer é meu. Mesmo. Obrigado pelo convite. E aí, meu campeão, como é que você tá, brother? 100%. 100%. Faz quanto tempo que a gente veio pra cá? Aqui, tem quanto tempo, Felipe? Que isso, brother? Não. Faz isso, não? Não. 1 ano no máximo. Só. O tempo tá voando. Né? Porra. Tá muito ocupado aí, brother. Aí o tempo voa. Exatamente. Você esteve lá nos Valentes, né, cara? Fiquei mais de um mês lá. Você ficou mais de um mês direto, sem sair? Indo e vindo, dando seminário nos Estados Unidos, mas mais de um mês. E aí, o que você viu lá, cara? Impressionante. Eu acho que a comunidade de jiu-jitsu não tem noção do que eles têm. Porque ao mesmo tempo que a gente passou anos, décadas, focando nas técnicas para a competição, eles focaram nas técnicas para a defesa pessoal. Então, os mesmos refinamentos técnicos que a gente tem, às vezes, para passar uma guarda ou para competições, técnicas voltadas para a competição, que são dentro daquela caixinha, né, que Sim. é com árbitro, pontuação, enfim. Eles têm um nível bem profundo, se não até mais profundo, porque eles trabalham as mesmas técnicas, de defesa pessoal. E eu vejo que hoje em dia você pode entrar numa academia de jiu-jitsu e eu nunca conheci na minha vida ninguém que entrasse numa academia de jiu-jitsu querendo preencher alguma dessas lacunas, que seria aprender a me defender, defesa pessoal, perder peso, me tornar mais confiante. Verdade. Eu nunca conheci ninguém que entrasse numa academia, se matriculasse por outro motivo. Pode até ser que exista, mas eu nunca conheci. E aí, hoje em dia, você entra numa academia de jiu-jitsu, você pode treinar lá durante 6 anos, você vai sair de lá com a orelha estourada, uma carteirinha da IBJJF e não vai saber defender um soco. Né? Cara. E isso eu não estou querendo menosprezar as academias de jiu-jitsu. Eu só estou querendo mostrar que existe esse buraco, né, gigante. Sim. Então, por que a gente não vai dar mais valor para nossas aulas? Por que a gente não vai ensinar uma metodologia melhor? Né? Sim, faz sentido. Qual academia que você conhece que hoje em dia faz defesa pessoal realmente? Nenhuma. No Brasil, nenhuma. E olha, eu fiz a 3ª conversa com o Pedro há pouco tempo. Foi ao ar ontem. Aí, sempre que eu solto uma conversa com o Pedro, eu começo a receber direct. Porra, onde eu aprendo defesa pessoal? Onde eu aprendo defesa? Eu não sei onde indicar. E isso foi justamente o que eu estava falando com eles. Eu fiquei lá um mês agora. Saiu ontem? Saiu ontem. Ah, que maneiro, vou assistir. Muito Saindo boa. daqui eu já assisto. Muito boa. E a galera... Tenho certeza. Dá uma enxurrada no direct. Recomendo até quem está assistindo, que não assistiu ainda,
assistam, Isso. porque É muito boa. aquilo ali é uma enciclopédia do jiu-jitsu, né? É. E a galera começa a perguntar, Alexandre, onde eu aprendo defesa pessoal, como o Pedro está falando? Onde eu aprendo defesa pessoal? Hoje em dia que eu realmente desconheço. Eu estou conversando com eles para a gente fazer uma imersão lá na academia deles em Miami. Bacana. Né? Então a gente está planejando. Um grande curso isso? Seria um curso. Eles não têm vontade de fazer online, porque o Hélio era muito contra online e a razão dele não querer fazer online era porque quando você faz online você não tem controle de quem você está ensinando aquilo. É verdade. Então pode ser um cara que, sabe, uma pessoa com uma índole ruim, que está aprendendo as técnicas. Então ele não queria fazer online. Então eu estou conversando com eles, nada confirmado, mas eu já estou, sabe, querendo, porque muita gente, inclusive, também mandou mensagem falando onde é que eu aprendo, entendeu? Sim. Porque as academias elas estão muito refinadas nas técnicas de competição. Cara. Né? Isso aí é uma discussão que eu particularmente adoro. As pessoas sempre confundem o jiu-jitsu esportivo com a capacidade de se defender, de lutar. Exatamente. É óbvio que um atleta de ponta, ele vai pegar uma pessoa normal na rua e vai rachar no meio. Ele é um atleta de ponta. Sem dúvida. Ele é um atleta de alto rendimento. Sem dúvida. Mas não porque o jiu-jitsu ensinou a se defender, é porque a condição atlética dele, assim como a de jogador de futebol americano, é diferenciada. Ele vai trombar num ser humano comum e vai derrubar o cara. Exatamente. Tem algumas técnicas, as finalizações em si, algumas técnicas que estão iguais. Sim. Né? O body awareness, a consciência corporal da pessoa se torna mais elevada, porque ela treina se movimentando no chão e tudo mais. Agora, a melhor explicação que eu já tentei dar em relação a esse assunto, né, para quem já treina jiu-jitsu, é o seguinte. Sabe a raspagem tesourinha? Sim. Sabe? É uma das primeiras raspagens que a gente aprende, certo? Sim. E a gente aprende ela faixa branca e faz em todo mundo. Funciona pra caramba a tesourinha. Só que quando você vira graduado, você para de fazer a tesourinha. A tesourinha não funciona mais. Tá? E a melhor explicação que eu já vi para isso é muito em relação com a defesa pessoal. Porque vamos dizer que a gente não treina jiu-jitsu. E a gente se esbarrou na rua e começou a brigar. Eu caí no chão, você veio por cima, com uma reação de uma pessoa agressiva e destreinada, que não treina. E você veio por cima, quis me acertar e botou o peso em mim, quis me enforcar, você por cima. Aquela posição ali é a posição perfeita para fazer a tesourinha. Porque você está colocando o peso em cima de mim. Então, eu aprendi jiu-jitsu, você fez aquilo, pum, te raspei e caí por cima. Fiz a tesourinha. Você começou a treinar jiu-jitsu agora. E a gente está na academia e agora você me derrubou, eu estou no chão, na guarda, com as costas no chão, você entrou na minha guarda e agora eu fui tentar fazer a tesourinha, só que o que você fez? Você já sabe o que fazer, então você não colocou mais o peso em cima de mim, você sentou no seu calcanhar e posturou. A partir do momento que você faz isso, a gente está entrando num ciclo de adaptações, porque você já adaptou. Você já está tendo uma reação que é diferente da reação da pessoa agressiva destreinada na rua. Fato. Então, nesse momento, a gente acabou de entrar no jiu-jitsu esportivo. Por quê? Dali eu vou fazer outra adaptação, vou pegar na sua gola, vou pegar no braço. E pode ser que você nunca mais volte a fazer a tesourinha. Eu, por exemplo, não faço tesourinha há anos. E aí, se você cair por baixo na rua, você não vai ter o reflexo de fazê-la. Então, o cara que treina jiu-jitsu, hoje em dia, ele está treinado a lutar com quem é treinado. Ele está treinado a resolver e responder as técnicas de um cara treinado. Tanto que você pergunta, isso eu até pergunto para qualquer um que treina jiu-jitsu mais graduado. Vocês preferem treinar com faixa branca ou com faixa azul duro? Eu prefiro treinar com faixa azul duro. Porque ele é menos... Ele é mais treinado. Ele é mais treinado. Então, flui mais o jogo. Flui mais o jogo. O faixa branca ele tem muitas reações de um cara leigo na rua. Cara, eu posso te falar um exemplo disso no MMA. Quando o Bob Sapp surgiu, lembra de Bob Sapp? Um gorila? Como esquecer aquela... Que aberração, um freak.
Cara, eu encontrei com ele aqui no Rio, meu amigo. É mesmo, brother? Eu olhei pra cima. Ele foi no Gracie Pro no campeonato. Meu Deus do céu. Assustador, né? Assustador. Quando esse cara começou a treinar, ele começou a apanhar pra todo mundo. Porque a brutalidade dele, que era a maior arma dele, ficou de lado. Sim. Começou a querer dar jab. Exatamente. Começou a querer dar cruzado. Aí apanhou que nem um cachorro sem dono. Certinho. Quis lutar certinho. Exato. Quando ele ligava o ventilador e ia pra cima, era muito difícil alguém trombar com aquele cara e não cair. Impossível. Era impossível. Pra mim foi a melhor analogia ao que você falou. E por que hoje... Eu acredito até que o Pedro deve ter tocado nesse assunto, ou não sei. Mas por que hoje os lutadores de MMA que lutam jiu-jitsu não estão sobressaindo? Não sei se é que não está sobressaindo de fato. Uma grande razão é porque eles treinam normalmente dentro desse quadrado da competição. Até o cara que vai lutar MMA, ele treina com a mente do jiu-jitsu esportivo de competição. Verdade. Né? Sim. E muda completamente diferente as coisas. Cara, vamos dar o exemplo do seu primo, Roxon. Do Kron. Kron, perdão. Roxon falecido. Sim. Desculpe. Nada. O Kron. Cara, Sim. ele foi fazer guardinha fechada em 2025 jiu-jitsu. É difícil, é bem difícil. É muito difícil. É difícil, cara. Então, ainda mais se o outro lado souber jiu-jitsu. Todo mundo hoje em dia sabe jiu-jitsu. Não tem nenhum leigo mais, né, hoje em dia. Então, quando você faz o jiu-jitsu de competição, numa luta de MMA, sabe, aquilo ali muda tudo. Tudo, irmão. Então, existe esse buraco. As pessoas não estão vendo. E aí, quando a gente fala desse buraco, todo mundo que treina jiu-jitsu se sente ofendido. Jiu-jitsu esportivo. Jiu-jitsu esportivo. Sente ofendido. Por que você acredita? Eu acho que é como se fosse uma ferida, porque se você não tem aquilo, você quer defender o que você tem. Ao invés de ter humildade e falar, realmente, quer saber? Eu realmente nunca aprendi isso. Como é que eu posso evoluir? Como é que eu posso melhorar? Você acha que a ignorância das pessoas e o orgulho impede de ver que são coisas diferentes? Jiu-jitsu, defesa pessoal, jiu-jitsu esportivo? Com certeza. Eu acho que, primeiramente, elas não sabiam que era uma coisa diferente. Acha que é tudo jiu-jitsu? Acho que é tudo jiu-jitsu. Inclusive, falam muito que a melhor maneira de você defender, ou se defender numa situação de rua, é você levar a luta para o chão. E não é. Não é, verdade. Não é. Então, o que a gente tem no jiu-jitsu hoje em dia esportivo em pé? Nada. Nem os treinos. Começa de joelho. Começa de joelho. Então, e se tem um pouco em pé, é judô, sabe? É uma trocação de pegada. Então, existe esse gap, né? Esse buraco. Eu acho que é exatamente isso. A falta de percepção, às vezes, e a humildade de aceitar que esse buraco existe no seu jiu-jitsu. As pessoas não aceitam. Você acha que comercialmente, no Brasil, se alguém começasse a replicar o método dos valentes na academia, seria algo que atrairia os olhos do público, assim, Iron? Com certeza. Mas eu acho que é muito além de comercial. Porque a defesa pessoal hoje em dia é empurrada nas academias só para comercial. Por exemplo, você chega numa academia e vamos dizer que eu sou um cara frágil, que eu não consigo dar conta do treino de competição da academia. É um treino normal ali. Treino duro. O que o cara vai falar? Se ele tiver uma aula de defesa pessoal na academia, ele vai falar assim, acho que é melhor você ir para a defesa pessoal. Entendi. Então, eles empurram como se fosse algo inferior. Putz! A maioria, sim. E, na verdade, não é algo inferior. Na verdade, ao meu ver, é o principal. É o principal, irmão. Entendeu? Porque a massa de competição é 1%. Se Exato. chegar a 1%. Exatamente. De toda a população do jiu-jitsu. Se chegar. Entendeu? Sim. Então, o cara entra na academia querendo aprender defesa pessoal, querendo aprender a defender a sua família. Às vezes, coloca a esposa para aprender a se defender. Sim. E daqui a pouco ela está fazendo Spider Guard, meu irmão, guarda-aranha com De La Riva. Né? E aí a única maneira de você fazer isso, a De La Riva com a guarda-aranha, e fazer aquilo durante 10 anos e levar aquilo a sério, é você botar a competição, para dar sentido a tudo aquilo. Porque senão não faz sentido. Verdade. Sem a competição não faz sentido eu ficar fazendo a De La Riva direito, sabe? Assim, por quê? Né? E a defesa pessoal, ela faz sentido porque é uma necessidade humana se defender, entendeu? Sim, faz todo sentido o que você está falando. E aí, diante disso, eu estou vendo esse seu movimento, eu vi um vídeo seu muito interessante. Você está no Rio? Você estava onde? Você estava em Manaus? Estava no Rio, estava num barco. Num barco? Fui na Ilha da Gigóia. Foi aqui então? Pô. Foi aqui. Tem um projeto lá do Perninha, que é a Start, que é o gordinho e o gordo, eles ajudam no projeto. Bem maneiro.
E aí eu tava lá, aí a gente gravou esse vídeo. Aí você falava que a vida de lutador não compensa. Me fala um pouco sobre isso, cara. Eu achei aquele vídeo super interessante, irmão. Não compensa, porque a conta não fecha. Então, eu vejo que a grande maioria dos projetos sociais hoje em dia, eles focam muito em campeões no campeonato. Sim. E quanto que um jovem, uma criança gasta para competir, até ela começar a dar retorno, a conta não vai fechar. Verdade, cara. Bota aí. Cada campeonato agora, quanto que é o campeonato da BJJF aqui? Sei lá, tá rolando o Pan-Americano agora. Quanto deve ser a inscrição em dólar? $100 e poucos dólares. Aqui, 400 e poucos reais. Mais, né? Porque agora o dólar 600 tá em... prata. Exato, entendeu? Enfim, aí um desses, isso é um campeonato. Se você leva uma criança dessa para lutar o Pan-Americano de criança, Pan Kids, aquilo não vai mudar nada na vida dela. Ela não vai ganhar patrocínio por causa daquele campeonato. Não. Os faixas pretas... Eu estou falando porque eu vivi, né, assim, de ver quanto que eles ganham. Quando os caras ganham de patrocínio. Não é nada. Quanto é um patrocínio para um lutador no Brasil de jiu-jitsu hoje? Aqui no Brasil? Médio. Pô, se tiver. Não existe. Às vezes, cara, os caras, primeiro, eles só querem dar kimono. Aí é foda. Permuta. Primeiro, eles só querem dar kimono. Então, cara, assim, não tem. Não tem. Se tiver, é muito pouco. Paga a inscrição. É nessa ordem. Eles dão kimono. Se algum atleta ver, pode falar que eu estou mentindo. Primeiro é nessa ordem. Eles querem dar kimono. Depois eles querem pagar a inscrição, entendeu? E depois, caso seja um cara que já está muito... Um Mica, um Fabrício... Aí eles já ajudam. Mas quantos Micas desses tem? Não, então, é menos de 1%. Entendeu? Sim. E aí a gente vê esses caras e fala, olha, dá para chegar. Assim, dá para chegar? Qual é a chance? Qual o preço que você vai ter que pagar, entendeu? E aí eu vejo o outro lado da moeda, que eu vejo essa criançada toda e todo mundo em si acreditando que para você ser uma pessoa bem-sucedida com jiu-jitsu, você tem que ser campeão. E não necessariamente. Não é, pô. Entendeu? O Pedro Valentes é um grande exemplo. Mas tem vários grandes exemplos também. Tá? Dentro do jiu-jitsu esportivo. Entendeu? Que eles não competiram e se tornaram pessoas bem-sucedidas com o jiu-jitsu. Então, essa criançada que está toda gastando por milhares de reais, muito dinheiro, eles gastam para viajar, comida, né? E essas crianças também, são crianças, óbvio, mas normalmente já estão ajudando em casa. Sim. Infelizmente. Sim, né? Infelizmente. Então, elas estão gastando dinheiro para competir e chegam em casa com a medalha. E ficam assim durante anos até não dar retorno. Competição, até um jovem começar a dar retorno, o dinheiro que ele vai gastar nesse caminho, a conta não vai fechar. É impossível. E aí, no final das contas, ele vai começar a dar aula. A única diferença é que ele passou os últimos 10 anos da vida dele treinando, se preparando para virar um campeão de jiu-jitsu, e ele vira professor. O que eu estou querendo que as pessoas entendam é que elas podem passar os últimos 10 anos da vida deles aprendendo a dar aula. Não aprendendo a ser campeão. Exato. Entendeu? Sim. Porque quando você aprende a dar aula, uma pessoa que está aprendendo inglês, aprende inteligência emocional, aprende a dar aula para crianças com condições especiais. Aprende gestão num todo, né, brother? Entendeu? Pô, seria maravilhoso. E qual é a solução para isso? Eu acho que aos poucos as pessoas começaram a entender isso. O principal que... eu cheguei em casa, eu comecei a fazer umas contas, né? E eu botei no papel quanto que custa para levar uma criança para lutar, um jovem, um rapaz, para lutar um mundial europeu. Sim. Tá? E aí eu comecei a fazer essas contas e eu vi que o mesmo valor que vai me custar para levar cinco jovens para lutar um campeonato internacional, 5. Certo. Eu consigo pagar mais de 1 ano e meio de aula de inglês toda semana para 40 crianças. Putz. Então, o nosso recurso no jiu-jitsu é limitado. Todo mundo tem recurso limitado. O Elon Musk agora vai falar, então bota aí. Então, beleza, manda aí 1.000 crianças. Mas não é todo mundo. Não é realidade. Não é realidade. Né? Então, considerando que o recurso é limitado, qual é a melhor maneira de você impactar a vida dessas crianças? É você levar 5 jovens para lutarem o Pan Kids? Ou pagar
para 40 jovens aprenderem inglês durante 1 ano e meio. O que você me diz? Porra, não entra nem na conversa. Exato. Só que as pessoas não estão fazendo essa conta, entendeu? E eu não estou desmerecendo o trabalho que os projetos sociais fazem, acho incrível. Só das crianças já estarem ali já é... Pô, já é um livramento para essas crianças, né, bicho? Já não estão fazendo coisa errada. Mas por que não dar mais? Por que não? Né? E aí entra muito uma questão também do cara que manage, que está gerindo o projeto. Às vezes, se ele não quer se tornar um campeão, porque ele quer que a equipe seja campeã. Então, até para os caras que estão gerindo, você está fazendo isso para as crianças ou para você? Sabe? Você está fazendo isso para transformar a vida das crianças ou... para fazer o seu nome. Entendeu? Sim. Você não tem mais competido tanto. A sua última luta foi no ADXC? Foi no ADXC ano passado, exato. Você, inclusive, finalizou, né, bicho? Foi. Parabéns, cara. Obrigado, valeu. Foi sua primeira luta de preta? Ou... Foi o meu terceiro campeonato. Terceiro campeonato de preta. O terceiro ou quarto campeonato de preta, se eu não me engano. O primeiro foi europeu, aí o segundo foi a luta com o Felipe Endro. O terceiro foi o mundial e o quarto foi esse. Então, caralho, bicho. Finalizou ali numa... Foi no Canto Choke. Isso. No Canto Choke. E o Renzo, no primeiro campeonato que eu lutei no ADXC, foi contra o Felipe Endro, que é um campeão... Monstro dos aços, 2 vezes campeão mundial já, 4 anos seguidos. E o engraçado é que quando eu assinei a luta com o Felipe, eu não sabia que ele era tão duro assim. Pô, o moleque é brabo. Ele é muito brabo. Eu já tinha visto o rosto dele em vários lugares, já tinha visto que ele era campeão, mas eu não sabia o currículo dele, sabe? Eu não tinha noção do quão bom ele era. Sim. Entendeu? E aí eu assinei. Meu amigo, quando eu postei no Instagram a minha foto contra a dele, Iron versus Felipe, eu nunca recebi tanta mensagem de boa sorte na minha vida. Boa sorte. Tipo, porra, meu irmão, lamento, hein? Exato. Vai com Deus, meu filho. Sinto muito. Que brabeza, hein? Sensacional. Quanta coragem. Mas e aí, abalou de alguma forma ou não? Tranquilão? Então aí... aí eu vi isso, né? Eu falei, caramba, o melhor treinar. Eu tinha uns 4 meses ainda, eu treinando. Quando eu chego em Balneário Camboriú, que o evento ia ser lá, Abu Dhabi colocando aquela grana forte. Sim. Então o evento ficou como se fosse um UFC, milhares de pessoas. Eu chego e o Vitor Dória me dá um tapinha nas costas e falou, pô, campeão, muito obrigado. Aí eu já estava cabreiro, né? Eu falei, obrigado por quê? Aí ele, você salvou o evento. Eu falei, eu? Ele, por quê? Aí ele, ninguém queria lutar com ele. Porra, te vendeu um grilo do tamanho de um sapo. Ninguém queria lutar com ele. A gente fala. Aí ele falou um monte de nome, não sei o quê. Ele falou, pô, todo mundo não aceitou, só você, meu amigo. Eu falei... Só que eu acho que ele tava falando pra sim. Pra te parabenizar de mas o efeito não foi muito bom. Vendeu um grilo, irmão. Falou, segura essa aí, brother. Tipo assim, você foi o único otário que aceitou. Mas ele falou com o intuito... Bom, né? Obrigado. Aí, beleza. Aí eu falei, pô, meu amigo, já tô aqui na pindaíba, meu amigo, agora... Vou pra cima. Aí, no dia seguinte, bati o peso, teve a coletiva de imprensa. Pode escrever. Aí eu tô lá na coletiva de imprensa e as pessoas perguntando aqui, lá e vem, cai lá, não sei o quê. Aí daqui a pouco a Karina do BJJ Cria, sabe? Sim. Ela pega o microfone, vira pro Felipe e fala assim, Felipe, como é que vai ser a luta com o Iron? Aí ele pega o microfone, olha pra ela. Isso mesmo, um negócio cheio de gente, com plaquinha, igual você. Olha pra ela e fala assim, eu vou finalizar ele no primeiro minuto, eu finalizo ele. Meu amigo. Poderoso. Fico pensando, o que eu fiz pra ele? Aí, todo mundo, se fosse meu pai, já tinha uma cadeira voando na cabeça dele, já tinha acabado o evento. Fato. Imagina. Aí eu... Sensacional. Porra, eu tô ali. Eu falei, pô, lá, mais essa, né? Tô pensando, as 1000 mensagens, mais essa, ele fala que vai me pegar no primeiro minuto. Aí ela vira pra mim, todo mundo olhando assim, né? Falou, o que ele vai responder? Eu peguei o microfone, aí ela fala assim, o que você tem a responder sobre isso? O que você tem a dizer sobre isso?
Aí eu pego o microfone, olho pra ele e falo assim, eu não concordo, não. Muito bom. Aí o cara que tava promovendo a luta depois falou, meu amigo, quem é que fala isso? Who says this? I disagree. Quem é que fala isso, pô? Eu não concordo. Não concordo, Não concordo. O cara te xinga, fala que vai te pegar e você, não concordo, não. Aí todo mundo riu pra caramba. Aí no dia seguinte foi a luta, né? Aí eu tava, meu irmão, porra, pilhado. Por quê? Recebi 1000 mensagens de boa sorte. Um grilo tamanho do sapo que o Dória jogou no teu colo. Meu amigo, um grilo tamanho do sapo. Como é que fala? Enquete? Enquete. Enquete, quando vê... Enquete, quando tem várias opções de resposta. Pra você clicar. Isso. A porcentagem de quem vai ganhar. Isso. Tava 98% Felipe, 2% Rairo. Caralho. Exato. Aí, segura essa pedreira. Pô, botaram eu gurei só por causa do nome, não sei o quê. E eu falei, caceta, vamos lá. E eu, escaldado, tô lá antes da luta, aquecendo, e vem o Renzo pra cima de mim. E fala assim, garoto, chega aí. Deixa eu te mostrar uma posição. 5 minutos antes da luta. Aí eu falei, tio, com todo o respeito do mundo, não pode me mostrar essa posição depois da luta, por favor? Aí ele, não, tem que mostrar agora. Eu falei, tio, eu não vou lutar com Pangaré. Né? Já é difícil você fazer aprender uma posição antes. Você não pode mostrar depois? Ele, não, tem que te mostrar essa posição agora. Visão do caralho. Aí eu falei, meu amigo, cara, o coroa tá muito doido. Pensei, meu Deus do céu. E fiz por respeito. Fiz a posição, me chamaram pra luta. Começou a luta. Era rounds, não é isso? Eram 5 rounds de 3 minutos. Pô, loucura, né? Explosão pra caralho, força. E eu, quando assinei, eu não li contrato, não li nada, então eu não sabia de nada. Eu achei que era uma luta de 10, 15 minutos. E na verdade, para mim, esses rounds é a pior coisa que existe, porque o meu jiu-jitsu é devagar. Meu jiu-jitsu é igual vai evoluindo. É devagarzinho, entendeu? Eu começo a maioria das lutas perdendo. Estilo Roger Gracie, né? Eu lembro o Roger, exato. Né? Quem dera meu jiu-jitsu ser igual ao do Roger, mas estilo Roger. Mas segue a linha, segue a mesma linha. Segue a linha. Então, 5 rounds de 3 minutos, para ele é o bicho, porque ele tem ataque pra caramba, ele pega todo mundo naquele triângulo. Sim. Né? E aí lá vou eu, meu amigo, desavisado. Bobo desavisado. Aí começou a luta, aquela vibração, né? Brasileira, gritando pra lá e pra cá. Aí foi Renzo, Ralph, Kira, minha avó, Gregor, todo mundo lá de corner. Né? Caralho, sua avó tava no corner. Até minha avó tava no corner. Sensacional. Todo mundo, até minha avó. Primeiro lutador do mundo com a avó. A botar a avó no corner, bro. Se desse zebra, ela vinha lá, dava bengalada na Larga cabeça. meu neto, pô. Aí a gente entrou para lutar, começou a luta, para lá e para cá, ele atacando e defendendo, e eu defendendo. Blá, blá, blá. Quando passou 1 minuto, eu já dei uma comemorada de leve, né? Falei, pô, já... Sobrevivi. Já passou 1 minuto, já estava indo melhor do que eu esperava. Nem tinha acabado a luta, já tá comemorando que ele não pegou no primeiro minuto. Né? Aí foi primeiro round, segundo round, terceiro round, e para lá e para cá. No 4º round, ele ficou em pé 1 hora, e sabe o cara que ganhou a Olimpíada agora, o Ted René? Sim, o francês, pô. Exato. Ele, um amigo meu de Nova York, Yuko Sin, são faixa preta de judô, eles me ensinaram um backstep, que você dá um passo para trás no sotogari. Então, você consegue pegar o sotogari com uma porcentagem muito maior de chance. Porque toda vez que a gente faz o sotogari, a gente faz isso aqui, né? E tenta pegar. Sim. Só que toda vez que eu faço isso, o cara vê e dá o passo para trás. Eles fazem isso, ó, 1 e 2. Depois te mostro, tá. E funciona sempre. Tá. Aí eu lembrei disso, vou tentar. Aí eu, dei e enganchou. Eu falei, vai. Caiu, aí ele virou para subir e eu consegui encaixar o relógio e consegui finalizar. Adivinha a posição que o Renzo... Do relógio. Que o Renzo ensinou, foi o relógio. Sério, brother? A posição que ele ensinou 5 minutos antes foi o relógio. Mas o que tem de diferente? Foi um detalhe diferente que ele tinha mostrado, que foi aquilo que eu acredito ter feito a diferença. Caralho, é impressionante. Brother. Aí quando eu... E por que ele achou que você ia chegar nessa posição em particular? Bicho, eu não sei o que se passa na cabeça dele, só sei que... Funciona. Só sei que foi isso aí mesmo. Igual o Chicó. Como é que foi? Só sei que foi assim. Só sei que foi assim, exato. É o Renzo. Caralho. Aí quando ele bateu, aí o Renzo ele gritou, falei, pô!
Sensacional, brother. Foi essa aí. Irado, irmão. Eu lembro dessa luta. Todo respeito ao Felipe, campeão máximo. E um cavaleiro, né? Um cara cavaleiro, sou admirador dele, né? Admiro ele muito. Então, foi uma honra para mim ter lutado com ele, né? Muito bom. E aí, você agora está com alguns planos, Rorion. Rorion aí. Tirei Rorion, meu irmão. Rairon. É muito parecido, me perdoa. Quem dera eu tivesse inventado o UFC. Porra! Não, fala aí. Irmão, pode me chamar de Rorion, não tem problema. Esquece. O cara inventou o UFC. Então, Rairon, você deu um tempo das competições para... Então, eu dei. Eu estou hoje bem focado, 100% focado nesse projeto, que é o quê? Eu quero criar um projeto social aqui no Rio, no Brasil, e o meu sonho, um dia, é que toda escola pública tenha jiu-jitsu. Já pensou, irmão? Imagina isso. Porra. Eu estava em Abu Dhabi, quando eu fui lutar, essa última agora, em Abu Dhabi. E aí pediram para dar uma aula lá numa escola. E aí fui na escola, né, e não falaram nada. Primeiro que me chamaram para dar aula e eu não sabia nem... Eu cheguei lá, eles falaram assim, você pode dar aula para 6 pessoas, 6 crianças? Eu falei, posso. Umas semanas antes. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, quem são as 6 crianças, quantos anos elas têm? Para eu saber como é que vai ser a aula. Aí eles falaram, não posso te falar. Eu falei, como assim? Não pode me falar? Eu falei, não posso te falar. O que eu posso te falar é que na hora tal, no endereço tal, um carro vai te pegar e leva o teu passaporte. Eu falei, que papo esquisito é esse, meu Deus? Eu fui já mandar mensagem para minha avó, minha mãe. Te amo vocês. Fiquei por aqui. Fiquei por aqui. Aí eu fui, enfim, brincadeiras à parte. Eu estava dando uma aula para os filhos do próximo presidente. Imaginei isso, brother. Lá dos Emirados, de Abu Dhabi. E todos eles treinam. E aí eu fui nessa escola, que é uma escola pública, lá em Abu Dhabi. E eu cheguei na escola e lá é diferente do que aqui. Aqui, os professores que trocam de sala. Sim. Né? Lá é igual nos Estados Unidos. Lá, os alunos que trocam de sala. Então, o professor tem a sua sala. Cada disciplina tem uma sala. Né? Exatamente. Cada disciplina tem a sua sala. Então, eu fui passando no corredor e eu fui vendo. Sala de ciências, sala de matemática, sala de geografia. E lá, no finalzinho, estava uma sala de jiu-jitsu na porta. Sensacional, brother. E você abre a porta e é uma sala de aula. Toda com tatame, na parede, tudo, no chão. E os professores lá, 3 brasileiros, eles trouxeram mais de 1.000 brasileiros para dar aula nos Emirados. Sim. 3 brasileiros lá, todos uniformizados. Inclusive, atrás da sala, essa sala de tatame de jiu-jitsu, tinha um escritóriozinho com 3 computadores, onde eles vão e dão as notas para os alunos. Nota da disciplina jiu-jitsu? Nota da disciplina jiu-jitsu. Caraca, entendeu? Bicho. Então, se o aluno não tirar uma nota boa no jiu-jitsu, ele, repete. Vem cá, exato. Entendeu? Caraca. Então, olha a importância que isso dá. Eu não tenho a menor dúvida, cara. Isso já foi realidade em uma escola. Antigamente existiam escolas técnicas federais. Hoje não existe mais. E eu, durante 2 anos, estudei numa. E eu e o Rafael dos Anjos treinávamos jiu-jitsu nessa escola. Então, tinha aula de manhã até altas horas e grande parte da manhã você fazia o esporte escolhido. Tinha gente que treinava basquete, tinha gente que treinava jiu-jitsu. Tinha jiu-jitsu, tinha judô e tinha taekwondo. Tinha jiu-jitsu, judô, taekwondo e alguma outra parada lá. Eram 4 tatames, 4 salas. Que maneiro. Cada um com seus professores. Cara, era muito maneiro. As crianças amam. Mas não foi pra frente, porque nada de interessante se mantém nesse país, né, brother? Eu acho que um grande fator é porque o jiu-jitsu tem 5 elementos, né? Então, tem golpes traumáticos, tem defesa pessoal de ataque surpresa, quando não é um duelo, é quando alguém te dá um soco, um mata-cobra no meio da rua, sabe? É um ataque surpresa. Né? Tem as técnicas de projeção, que são as técnicas de queda. Né? Tem o grappling, que é o que a gente faz, que é o treino no chão e para cá e para lá. A luta no chão em si. E tem a filosofia. Que é a parte mais maneira, na minha opinião. Eu acredito que seja a mais importante, seja a filosofia. Porque é a formação de caráter do cara e tudo mais. A filosofia é o que vai decidir, vai ensinar a um senhor de 70 anos chegar e tocar no seu ombro. Qual técnica que você faz com ele? Você dá um
Você quebra o braço dele, joga ele no chão? Ou você, opa, meu senhor, dá licença. Exatamente. Essa é a diferença. A filosofia ensina isso. Então, o jiu-jitsu hoje, a gente só percebe que a gente só está trabalhando um elemento. Um elemento. Que é a luta no chão. Entendeu? Então, por que a gente não vai ensinar a entregar todos esses 5 elementos? Eu acho que uma das razões pelo jiu-jitsu não estar tão inserido nas escolas hoje é por ele só ter esse elemento. Então, a gente acaba... Existe a tendência no jiu-jitsu, hoje em dia esportivo, de você dar mais credibilidade ao atleta de jiu-jitsu, ou praticante de jiu-jitsu, por ele ser bom tecnicamente, do que pelo caráter dele. Verdade, em absoluto. Né? Sim. Então, às vezes, é um cara mau caráter. Sim. Mas, pô, ele é campeãozão, deixa ele. Brabo. Tá levando o nome da academia, deixa ele. Entendeu? Concordo. Cara, vê o exemplo lá do Herbert, estuprador lá. Só foi... Hoje todo mundo fala do cara porque ele tá preso, mas até então competia em tudo que é competição. E não tinha nada. E não tinha nada. Exatamente. Uma competição que se preza, olha pro cidadão e fala, não quero esse cara lutando aqui, não. Mas já que é campeão... Já que é campeão, deixa rolar. Deixa rolar, entendeu? Olha pro lado. Sim. Tem 1000 casos desses. 1000 casos. Tem mesmo. Então, isso é errado, eu acho errado. Por isso que eu acho a competição... Hoje eu vejo... Eu tenho... Se eu quiser, hoje eu posso viver 100% competindo. Eu tenho acesso às melhores academias do mundo. Eu tenho acesso aos melhores nutricionistas do mundo. Eu acredito que hoje, por eu ser tão sortudo de ter nascido na minha família, eu posso, se eu quiser, ter o melhor programa de treino do que qualquer atleta no mundo pode ter. Eu acho que eu vou estar ali entre os top 5, se não mais alto de programa de treino, né? De acesso a condições que... Portas abertas. Exato. Academia, enfim. Né? Eu posso focar a minha vida, me dedicar só a treinar. Posso ficar 24 horas... Pode viver da luta. Posso viver da luta. Posso ficar 24 horas treinando, sem preocupação nenhuma. Né? E aí eu chego na final do Mundial, eu chego num campeonato e eu enfrento um cara e ganho de um rapaz, que às vezes não tem comida em casa. Que às vezes... Sabe, tem que, meu irmão, trabalhar, ralar, não consegue treinar, não tem nutricionista, não tem nada. Isso me torna um campeão? Não. Objetivamente, sim, mas na questão que você está trazendo, não. Exato. Então, eu falei, assim, então é uma questão, na verdade, das cartas que a gente recebe na vida. Se os dois têm disciplina, eu tenho disciplina, você tem disciplina, é uma questão das cartas que a gente tem. Eu tenho vários fatores de sorte, por eu ter nascido na família que eu nasci. O outro não tem. E ele é tão disciplinado, talvez mais disciplinado do que eu. Então, só por ele não ter as minhas cartas, a gente vai se enfrentar num campeonato esportivo e vai ser decidido quem é o campeão baseado nessas cartas, porque é o que acontece. Sim. Então, eu parei para refletir muito e eu vi que isso não é o legado que eu quero deixar. Isso não é o... Eu não quero... Eu tenho certeza que quando eu estiver partindo daqui para melhor, né, quando eu for cantar para subir, né, a última coisa que eu vou pensar vão ser quantos títulos eu ganhei ou quanto dinheiro eu fiz. Vai ser quantas pessoas eu ajudei. Estou lá na cama já mesmo, já né, batendo as botas. Eu tenho certeza que eu não vou olhar para cima e falar, pô, graças a Deus eu ganhei aqueles 5 mundiais. Entendeu? Sim. Você acha, então, que o jiu-jitsu hoje não ajuda a formar um cidadão do jeito que ele é ensinado hoje? Não da maneira que poderia. Na plenitude, não? Não. Entendi. Ajuda. Mas o potencial que o jiu-jitsu tem de transformação não está sendo explorado. Perfeito. Entendeu? Entendi. Eu vou contar uma história que eu ouvi esse ano ainda, há poucos meses atrás, em Boston, numa academia de um amigo meu chamado Guilherme. Ele tem uma academia lá. E eu fui dar um seminário lá. E isso, para mim, foi o que abriu minha cabeça. Assim, uma das histórias mais impactantes que eu já escutei na minha vida foi essa. Eu fui dar o seminário lá e ele me contou essa história. Ele tem aula de criança, né, como toda academia. E em uma das aulas de criança, chegou essa criancinha lá com as unhas muito grandes. A mãe não tinha cortado a unha, enfim. A criança estava com a unha gigante. Ele olhou aquilo e falou, pô, cortar a unha desse moleque. Chamou a criança e falou, vem cá. O moleque veio,
deu a mão para ele, sem problema nenhum. Ele foi e cortou, né? Amarradão. E o moleque fez a aula tranquilão. E o moleque treinou, tudo certo. Quando acabou a aula, o garoto foi de volta para a mãe. Estava esperando. Quando a mãe viu que as unhas do garoto estavam cortadas, uma criança nova, quando ela viu as unhas cortadas, ela começou a chorar. Isso lá em Boston? Em Boston, em prantos. Que isso? E aí o cara olhou o brasileiro e falou... Pô, fiz merda. Meu amigo, não devia ter cortado a unha daquele, não sei, americano, povo esquisito, meu, né? Não pode fazer nada para tocar. Não devia ter cortado a unha. Falei, cara... Lá foi ele se desculpar por ter cortado a unha da criança. E a mãe, chorando naquela emoção toda, olhou para ele e ele se desculpando. Ela falou, não é isso que você está pensando, não. Aí ela explicou. O menino nunca tinha deixado ela cortar as unhas dele. Caramba! O garoto tinha autismo. Uau. E nunca tinha deixado a mãe cortar as unhas do filho. E quem foi a primeira pessoa que cortou com o garoto deixando foi o professor de jiu-jitsu. Meu Deus. Entendeu? Para a mãe cortar a unha, ela tinha que esperar ele dormir, cortar um pedacinho, o moleque acordava, se esperneava, ela tinha que esperar ele dormir de novo e cortar. Então, imagina. E ele até então nem tinha noção que o garoto tinha algum grau de autismo. Cara, aqui no Brasil é aquilo, né? Esse moleque aí, sabe? Sim. Ele achou que era um moleque levado. Levado, exato. Sim. Entendeu? Sim. E tratou normal, e o jiu-jitsu deu aquilo dele chegar, entregar a mão sem relutar. Caralho, e aí ele percebeu duas coisas naquele momento. Que aquela experiência ali, aquilo ali, valia muito mais que qualquer título que ele pudesse ganhar na vida dele. Mas você não tem a dúvida. Valia mais. E outra, é que aquele moleque jamais ganharia um campeonato de jiu-jitsu. Mas aquele garoto ali é o que mais precisa do jiu-jitsu. Porra. E Sem hoje dúvida. a gente ensina o jiu-jitsu para o forte se tornar mais forte. E o fraco fica excluído. Então, a maneira que é ensinado o jiu-jitsu hoje é para o garoto que já tem agilidade, que já tem precisão mental, sabe? Sharp. Consciência corporal. Consciência corporal. Para tornar esse garoto campeão. E um moleque desse, que uma vitória é cortar as unhas, Porra. a gente exclui do jiu-jitsu. Então, por isso que eu acho que o jiu-jitsu hoje não está explorando com profundidade o potencial enorme que tem de transformação moral, de caráter, de transformação de uma criança autista ter uma experiência dessa. A gente tem pro casca grossa já se tornar campeão. Entendeu? Então, entendi. É isso que eu vejo hoje, a limitação muito grande, né? Caramba, bicho. Porra, eu lembro que eu tive uma conversa aqui com o Rodrigo Cavaca, ele contou também um episódio de autismo que para ele mudou a vida dele. Olha que o Cavaca era um cara que treinava campeões. Sim, e o hoje do Felipe. Sim, né? E hoje ele tem uma metodologia totalmente voltada para o jiu-jitsu, para quem nem sonha em ser campeão, mas que sonha em ter a vida transformada com o jiu-jitsu. Eu acho que o ponto mais importante, cara, isso no meu modo de ver, o Rairon, é que as pessoas entendam que um professor de jiu-jitsu, ele é um professor, ele é um profissional, só que hoje pouco se ensina a ser esse profissional, porque uma curiosidade que eu tenho, a gente falava isso aqui antes da gente começar a gravar, um cara pode ser campeão de jiu-jitsu, pode até estar ganhando o dinheiro dele. Sim. Mas esse cara teve uma lesão aos 29, 30, não consegue mais ser campeão e ganhar a grana dele. Vai viver de quê? Grande parte dos lutadores de jiu-jitsu não se formaram, não aprenderam uma profissão, não tem uma mentalidade empreendedora. Pode ser que esse cara passe mal na velhice, né, irmão? É o que mais acontece. A competição tem data de validade. Tem data de então, validade. O pouco retorno... Cara, e a janela é desse tamanho, irmão. Para pensar. Sim. E hoje em dia a janela está ficando cada vez mais curta, porque Sim. as pessoas estão se profissionalizando. Alto rendimento. Mais rápido. Mais rápido. Então a janela está fazendo isso aqui. Ó. Então, o pouco retorno raro que tem, o pouco que existe na competição, tem uma data de validade que ninguém pode argumentar contra isso. Não. Porque o tempo vai bater nesse cara, não tem jeito. Não tem como. Não tem como. E quantos ficam no meio do caminho aí, que se machucaram? Milhares. Milhares. Né? Milhares. Sim. Então o cara vive uma vida de competidor e ele acha que do dia para a noite ele vai aprender a dar aula. Não vai, cara. Quantos competidores você conhece que não sabem dar aula? A maioria.
maioria. Sim. Porque o cara não precisa ter atenção ao detalhe. Ele não precisa... Sensibilidade. Tudo. Entendeu? Sim. Então, eu acho que guia... Isso ninguém vai falar, ninguém vai escutar. Isso até para os jovens que assistirem, ninguém vai falar isso para eles, que a vida de competidor não é esse paraíso que as pessoas, falam. Não. Entendeu? Sim. E é um paraíso, ao meu ver, desnecessário. Tá? Desnecessário. Tá? Para mim, seria muito conveniente eu chegar aqui e falar, minha galera, luta aí, que dá retorno, você escreve... Não muda nada na tua vida. Você escreve, mas é muito mais fácil para mim, né? Você escreve no campeonato e é isso aí. Só que não é assim. E te guia numa vida muito fútil. Entendi. De conquistas de medalha, de conquistas fora do que dentro. Então você acaba se tornando campeão e todo o teu valor está baseado na maneira que você consegue performar dentro daquele quadradinho, sabe? Então, eu quero que os jovens comecem a aprender inglês, comecem a, aprender inteligência emocional, a se capacitar. Eu fui num projeto social ontem, eu dou a minha palavra aqui, qualquer um de vocês que um dia chegarem à faixa preta, falando inglês e com caráter bom, eu posso trazer um mapa para vocês colocam um lugar o dedo em qualquer lugar do mundo e eu vou arrumar um lugar para vocês darem aula. Falei ontem. Que maneiro, cara. Entendeu? Vai ser cobrado, eles vão cobrar, hein, e podem cobrar, eu vou estar feliz e vai ser o maior prazer do mundo eu concretizar isso. Muito bom. Entendeu? Porque isso, a profissão de professor dá. O esporte não dá. O esporte não dá. É verdade. E aí o cara fica nessa vida inteira de egoísmo e ele tem que tomar bomba para performar. Não precisa, mas a maioria toma. É uma realidade. Entendeu? Não tem conversa. Então, enfim, eu acho que é uma vida egoísta. A vida de competidor é uma vida egoísta, comparada à vida de professor, porque você tem experiências como essa, Sim. que o Cavaca falou, desse Guilherme que eu te contei. Sim. E um é muito mais gratificante que o outro, entendeu? Imagine que você está num determinado país e uma determinada rede social foi bloqueada, ou até mesmo um aplicativo que você trabalha, como por exemplo o CapCut. Com a NordVPN você consegue acessar o servidor de outro país e acessar a sua internet como se estivesse nesse outro país. A partir daí, todos os streamings, aplicativos, eventos esportivos transmitidos nesse país onde você acessou via VPN estão liberados automaticamente para você. Tudo isso por apenas R$ 8,49 nos primeiros 2 anos, com 4 meses extras. Além de um catálogo de streamings mais vasto, eventos esportivos e tudo que já citei, você tem a segurança cibernética porque a NordVPN rastreia arquivos maliciosos antes do download e elimina esses arquivos. Fora a garantia de privacidade, sua navegação na internet fica irrastreável e todos os seus dados são criptografados a partir do momento que você usa a NordVPN. Você pode acessar qualquer coisa e ninguém irá te rastrear. Então, por R$ 8,49 você tem acesso a tudo isso. Se você não ficar satisfeito, em até 30 dias você pode cancelar, ter seu dinheiro de volta, mas esse valor é só para a audiência do ConnectCast, que clicando aqui no link na descrição desse vídeo, consegue esse desconto de 75%. Então clique agora, aproveite esse desconto, ganhe 4 meses extras e continue com a gente aqui no ConnectCast. Abraço. Isso, para a galera entender, não quer dizer que ninguém deva competir, não. É você competir sabendo que a janela é curta e o pódio só tem lugar para um. Sabe aquela Lúcia Helena Galvão? Incrível. Maravilhosa. Incrível, né? Sim. Ela contou uma história muito boa. Ela contou que ela estava falando com um amigo dela e ela falou, eu ganhei uma maratona. E aí o amigo falou, que maneiro. Quantas pessoas correram? E ela falou, 1.000. Eu cheguei em primeiro. Aí ele, caramba, você ganhou das 999? Ela, não, todos ganharam também. Ele falou, mas aí não tem graça. Ou seja, só tem graça quando tem 999 perdedores e um vencedor. E não precisa ser assim. Mas essa é a lógica da performance. A lógica da performance é essa. Mas não precisa ser assim. As pessoas não precisam se desgastar anos para alcançar uma medalha. Para pensar. É uma medalha. Você está provando para quem? Você quer provar o seu legado? Daqui a 100 anos todo mundo esqueceu o teu nome. Isso é um fato
que eu repito aqui exaustivamente. Entendeu? Daqui a 100 anos, alguém que você nem conhece está morando na tua casa, pô. É exatamente isso. Daqui a 100 anos, um parente seu não vai saber sequer que você existiu. Exato. Né? Porque não, que eu vou deixar o meu legado. Sabe Vai, qual é o porra, maior legado que você pode deixar? As almas que você tocou. Isso aí. Mudou a vida de quem? Exato. Uma criança dessa que você cortou a unha. Isso sim vai ser o seu maior legado. Isso é legado. Perfeito. Agora, eu ganhei tantos títulos, eu fiz isso, aquilo, eu sobressaí. É superficial. É muito superficial. Verdade. E além disso superficial, é um caminho que não tem muito retorno também. Vai ter para uma porção pequenininha. Pequeno. É esse 1% aí que a gente está falando. E a galera pode fazer conta em casa. Veja quantos praticantes de jiu-jitsu existem no mundo e quantos vivem da luta. Até porque os campeões mundiais que existem hoje, muitos fazem Uber, muitos têm que trabalhar junto com as competições, o que não é nenhuma vergonha, é uma realidade. É uma realidade. É uma Mas escolha. Supostamente. Por exemplo, o Vitor Hugo falou isso uma vez, né, que depois que ele ganhou o campeonato mundial de faixa preta da IBJJF, ele ainda estava fazendo a entrega de comida. É mesmo? Lá fora? Ele devia estar morando lá fora, devia ser lá fora. Eu até mandei mensagem para ele para confirmar isso. E ele confirmou, é verdade. Caralho. Então, Vitor Hugo, irmão. Vitor Hugo. Elite. Hoje em dia eu tenho certeza que ele não está fazendo mais. Sim. Mas, supostamente, se você ganhou, meu amigo, o maior campeonato, mais prestígio do jiu-jitsu, de um esporte, você supostamente é para você estar vivendo daquilo, né? Então, sim. E não estava. Então as pessoas têm... Então, ou seja, até o 1%, meu irmão, não vive direito. O Roger Gracie, meu primo, que ganhou 10 vezes o campeonato mundial, do que ele vive hoje? Aula. Tem a academia da aula. É isso. E abriu outro agora, né? Eu vi ele fazendo anúncio. Ele está com uma associação grande, mas academias. Academias. Entendeu? Cara, isso para mim é muito claro. Mas as pessoas não estão vendo isso ainda. Mas não vê se for muito cego. Vamos pegar alguns exemplos aqui, Iron. Fábio Gurgel, já saiu na porrada com o Marqués, já... Academia. 300 academias. Exato. Roger Gracie, o GOAT do jiu-jitsu, academia. Irmãos Mendes. O Renzo. Renzo. E mais uma infinidade. Academia. Ninguém lutou até os 40. Aí eu te pergunto, você acha que a academia está cheia por eles terem uma aula boa, por eles serem pessoas com caráter bom, por eles terem a didática legal, por eles terem a metodologia legal, por eles terem uma boa oratória, ou porque eles ganharam tantos títulos? Por todas as opções anteriores, não é pelo título. Deixa eu dar um outro exemplo, cara. Robson Moura. Robinho foi campeão há mais de uma década. E aí foi lá para Tampa, na Flórida, quando nem existia em rede social. Sim. E começou a academia dele lá. Eu tenho certeza que foi pelos anos que ele aprendeu a dar aula, que ele começou em Ribeirão Preto, se eu não me engano. E que hoje ele está muito bem lá, está bombando, vem aqui, a gente troca ideia, a conversa é sempre muito boa. Outro exemplo é o Vitor Shaolin, em Nova York. Cara, desculpa, mas se um atleta de jiu-jitsu não enxergou isso, ele tem muitos problemas, irmão. Mas não enxergam. A maioria acha que vai lutar para sempre. Não sei o que acontece na cabeça, mas porra, eles tô com acham... uma bolsa de $50 mil. Irado, mas se você mora nos Estados Unidos, irmão, você ganha 50 mil. Exato. Você não está ganhando trezentão, igual quem mora no Brasil. Sim, também. E os poucos que ganham, né? Os poucos que ganham. Isso aí a gente conta numa mão. Um mica e mais uma meia dúzia, vamos botar assim. 7 cabeças. Se você está fazendo tudo isso e ainda não montou o seu plano previdenciário, que é como eu vou ganhar dinheiro do jiu-jitsu sem ter que fazer jiu-jitsu. Sim, exato. Porque você não vai fazer jiu-jitsu, não vai fazer força a vida inteira. Exatamente. Um grande exemplo disso é o Cyborg. Ele tem fight sports aí espalhado. É um cara competidor, mas tem várias academias. Exato. Se ele amanhã falar, não quero mais lutar, eu tenho certeza que ele vai continuar vivendo do jiu-jitsu com as academias que ele tem. Eu tenho certeza que se você perguntar para ele o que foi mais gratificante na vida dele, que eu conheço ele um pouco, eu tenho certeza que ele vai dizer que foi muito mais as pessoas que ele influenciou positivamente do que os títulos que ele ganhou. Entendeu? O Cyborg parece que é aquele cara que luta porque sente um tesão em fazer aquilo. De lutar, de brigar. Sim. Tanto que o cara tem 40 anos e tá lá brigando, saindo na porrada. Esse pode ser que lute até 60, com um colega que ele vai pegar na rua e vão sair na porrada. Não tenho dúvida. Mas o cara entende que o jiu-jitsu é muito mais do que levantou um braço ou baixou um braço, irmão. E olha, cara, eu vou te falar uma coisa, meu irmão. O cara hoje, que é um faixa preta, que
fala um inglês fluente, que sabe dar aula, ele não está ganhando dinheiro porque, meu irmão... qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. E se tiver alguém que fala inglês bem, que sabe dar aula bem, que tem um histórico limpo, seja faixa preta de jiu-jitsu, pode me mandar mensagem no Instagram que eu ajudo. Porra. Vou ajudar, pode mandar mensagem, falando inglês bem, dando aula bem, com histórico limpo. Ficha limpa. Ficha limpa. Todos esses requisitos, com a didática boa, dando aula bem, e manda mensagem agora. Irado. Então é isso que as pessoas ainda não estão vendo o jiu-jitsu como ganha-pão. Porra. Eles estão vendo o jiu-jitsu, a comunidade de jiu-jitsu em si, ela vê o professor com um certo grau de inferioridade. Não é possível. Tô te falando, cara. O campeão é o campeão. Agora, o moleque que não tem talento para ser campeão, ele se perde no caminho e fica nessa de tentar ser o campeão, e aí cai como professor, mas cai tipo, putz, isso aqui é um caminho inferior ao... E eu acho, na verdade, é o contrário. É o contrário, irmão. O professor é muito superior ao campeão. Eu acho que é muito mais difícil você fazer um professor exemplar do que um campeão. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Fazer um cara que tenha caráter, que tenha didática, que fale bem, né? que oratória, que dê aula bem, que tenha atenção às técnicas que não só ele gosta de praticar, a defesa pessoal. O que é mais difícil? Ou você pega um cara que já é agressivo, que já tem aquela gana, aquele ego, e, meu irmão, bota aí. Porra. Cara, você que tem essa visão apurada de todos os lados do jiu-jitsu e teve no universo das competições. Eu lembro que você, na sua última vinda aqui, falou para mim assim, ó, se o Roger treinasse até hoje, ele seria campeão. Você falou com força de expressão ou falou sério mesmo? Bro? Não, 100% sério. 100%. O Roger, o jiu-jitsu dele é um jiu-jitsu que não depende de atributos físicos. Claro que até um certo ponto, né? Todo mundo depende, mas depende muito menos do que o jiu-jitsu que tem por aí. E o Roger, ele treina... Quando eu estava morando lá, a gente treinava... Eu diria que 80% do nosso treino era treino específico. Então, todo dia eu treinava 1 hora em posições ruins. Todo dia eu treinava com você montado, treinava com você nas minhas costas, 5 minutos. Todo santo dia. Então, quando isso acontece numa luta, eu falo, pô, tô em casa. Sabe? Já vi isso aqui. Entendeu? E o Roger treinou a vida inteira dele assim. Principalmente, pelo que eu sei, quando ele foi para Londres, ele intensificou esse treino mais ainda. Mais do que sparring, muito mais do que rola. Num plano geral, da vida inteira dele de treino, eu diria, com segurança, que ele treinou, eu diria, mais específico do que sparring. Caralho. Pergunta para ele depois, mas eu, ao meu ver, do que eu vi, pelo menos que eu treinei lá, debaixo da asa dele, foi isso. Foi muito mais específico. Porque o específico te dá esse refinamento técnico. Sim. Entendi. E ele, certeza, se ele hoje entrasse no campeonato mundial, ele... Só basta ele querer, né? Mas ele ganharia, sem sombra de dúvidas. Muito à frente. Mas, assim, muito. Anos-luz à frente. Então, ó, você acabou de falar, muito à frente. Você acha que, por mais que o jiu-jitsu esportivo tenha evoluído, o grau de dificuldade da época do Roger, dos lutadores daquela época, o grau de dificuldade oferecido ao Roger na época dele era maior do que o que ele encontraria hoje numa competição de jiu-jitsu? Sinceramente, eu acho que não. Hoje seria mais difícil. Pro Roger? Não, eu acho que seria o mesmo... Mesma coisa. Por mais que o jiu-jitsu tenha evoluído, o grau de dificuldade hoje dos atletas que enfrentariam o Roger não seria maior do que os que ele enfrentou à época dele. Eu acredito sinceramente que não. Interessante. Eu acredito que em muitos casos, você está falando da época que o Roger está competindo? Xande Ribeiro, Margarida, Pé de Pano. Em muitos casos, eu acreditaria que esses caras, em certa maneira, estavam mais evoluídos que os caras que estão hoje. Que interessante, bro. Porque hoje o jiu-jitsu se tornou muito voltado para as minúcias que fala? Minúcias, sim. Da regra. Sim. Sim. Isso aqui pode me dar tal ponto. É muito calculado. E antigamente eles estavam lá para lutar. Por mais que tinha regras, eram coisas mais mínimas, era muito focado na técnica, sabe? Eram coisas mais simples. Não, tem muitas minúcias agora, sabe? Sim. Então, eu acredito que antigamente eles tinham um jiu-jitsu até mais bonito. Sem dúvida. Né? Mais simples e mais bonito. Isso, para mim...
Então, não sei, acho que seria... Em alguns casos, ele teria mais dificuldade antes, como na época que ele lutava, do que hoje em dia. E por que eu vou te falar agora por que eu estou te perguntando isso. Porque sempre vem aquela comparação injusta. Quem é maior, Gordon ou Roger? Eu acho que não tem comparação. Até porque, se a gente for falar das vertentes existentes, Roger performou em todas, MMA, Jiu-Jitsu de kimono e Jiu-Jitsu sem kimono. Ok, Gordon no grappling Sim. É grande, é o maior. No Jiu-Jitsu como um todo, Roger não tem comparação com Gordon. Ok. E tem um outro ponto no grappling que é esse. O grau de dificuldade que o Roger enfrentou, me desculpem, mas eu acho que é maior do que o Gordon enfrentou. O jacaré, meu amigo. Caralho, é isso que eu ia falar agora. Imagina você lutar numa mesma noite com Jacaré, Verdun, Cacareco. Tá ruim isso? Aí, porra, imagina. É muito sinistro. Aí você vai pro Mundial de Kimono, você luta com Xande Ribeiro. Segura essa pedreira. Você luta com Margarida. Você luta com pé de pano. Você luta com uma galera, meu irmão, que você fala assim, caralho, só cara bicho, de ponto. Só brabo. Só cara de ponto. Então, assim, o Roger, o que ele fez, as pessoas, às vezes, que começaram a treinar jiu-jitsu agora, é difícil até entender. É difícil entender. Mas o cara é campeão toda vez. Cara, é difícil entender o que ele fez, porque em relação a títulos, o Roger é um dos que mais tem, mas tem gente que tem mais. Sim. O Bochecha é um cara que tem mais, sabe? O Bruno Mafazenda tem, se não me engano, 10 também, enfim. Mas o título não é muito o que chama a atenção no Roger. O que chama a atenção no Roger são as pessoas que ele lutou. E como ele venceu. E como ele venceu essas pessoas. São caras incríveis. E a maneira que ele venceu esses caras, entendeu? Sim. Isso que chama a atenção. Isso é assustador. Eu acho que essa discussão hoje, é o que você falou, ela só cabe para o cara que começou a olhar ontem. Porque o próprio Bochecha já falou, não tem discussão. O Roger é o GOAT. Sim. O Roger, quando perdeu por vantagem. O Roger, quando ganhou pegando todos os caras que ele ganhou. Exatamente. Você fala, porra... Quando eu era faixa azul, eu fui lutar no europeu. Aí eu tô parado, entrando para lutar, e, meu irmão, tô tremendo, de nervoso. E o Roger tá do meu lado, posturado assim, olhando para a luta. Aí eu falei, eu vou perguntar um negócio aqui para ele, deve me ajudar. A resposta dele. Você de azul. Juvenil. Aí eu falei, Roger, você já sentiu inferior ao seu oponente? Você já sentiu medo? Aí ele olhou para mim. Não. É assim mesmo. Aí eu falei, poxa, muito obrigado, você me ajudou bastante. E só uma palavra e acabou, né? Não. Eu viajei com ele 3 horas em Londres, ele falou uma palavra. Você tá falando sério, bicho? Chegamos. O Kegan é um primo meu. Sensacional. Um primo meu que ficou lá em Londres, se eu não me engano, há uns 3 meses, lá na casa do Roger. E eu tava viajando, não sei o quê, eu fiquei 3 meses fora e o Kinga chegou lá e o Kinga tava morando com o Roger, né? 3 meses. E aí eu cheguei, quando eu abri a porta, esse Kinga me olhou, me deu um abraço. E naquela época a gente não tinha muita intimidade. A gente não tinha muita intimidade. E aí eu dei um abraço nele, meu primo, querido, não sei o quê. Enfim. Aí daqui a pouco, a gente tá sentado, ele, pô, posso te perguntar um negócio? Eu falo, pode falar. Aí ele, como você tava morando aqui? O Roger falava com você? Eu falei, muito não. Ele, porque eu já não falo com ele faz 2 semanas. Ele desce a escada aqui para tomar café, nem olha. Quando ele me deu um abraço, que ele tava carente. Igual eu, quando fui morar lá, o Roger não tinha intimidade com ele também, eu conheci ele. Aí tô sentado no sofá, hora de dormir, lá em Londres. Eu, sou netinho de vovó mesmo, que tô acostumado a... Boa noite, meu filhinho, não sei o quê. Aí quando ele foi me dar boa noite, chegou assim, boa noite, fera, tapão nas costas, foi pro quarto. Eu olhei pro céu assim, eu falei assim, meu Deus, me ajuda. Cara, cadê minha avó? Aí no dia seguinte eu fui reclamar com o Maurição, o pai dele. Eu falei, Maurição, ele é assim por causa de você, esse coração gelado? Ele, isso é por causa da mãe dele. Cara, então, eu encontrei o Maurição, foi no lançamento do documentário do Marcelo Alonso, se eu não me engano. Maneiro, esse é uma figura.
O Roger lembra ele em alguns aspectos, né? Ele é Maneira calmo, de falar, calmo, mais lento, assim. O Roger, quando veio fazer o podcast aqui, ele abriu a porta, entrou, a gente... Caralho, entrou. Aí ele virou pro Felipe, o Felipe de cabeça baixa e o Roger assim, em pé, ó. Aí quando o Felipe virou... Assombração, meu amigo. Apertou a mão do Felipe, apertou minha mão, onde eu sento. Falei, aqui, ele sentou. Falei, fudeu, o cara veio puto. Mas não é que ele veio puto. É assim. É assim. O modo operante dele é assim. Depois soltou e fluiu a resenha. Mas aí eu comecei a lembrar da conversa com a Reila e ela contando sobre ele. E é exatamente aquilo ali, é o jeito do cara, entendeu? Ele é assim. É assim. Lutando jiu-jitsu, ele também é assim. Eu acho que ele foi se tornando mais assim, porque isso no jiu-jitsu, você ser calmo desse jeito é muito bom. Então você tá nervoso, o cara olha pra tua cara e tem nada. Fodeu, como é que eu vou ler? Exatamente, mano. Tem como ler esse cara. Bota as lutas dele aí. Não tem uma expressão Não facial. tem uma expressão. Qualquer luta dele, o rosto dele não faz assim. Nem mexe, a bochecha não mexe. Brother. Só que aí em casa é mesma coisa. Que loucura, né, bicho? Mas é realmente uma parada diferente. E esse lance do jiu-jitsu ter evoluído, mais a dificuldade dos oponentes daquela época era maior para quem lutava naquela época. Eu tô contigo. Acho, cara, porque os caras eram muito, muito feras, entendeu? Você vê, você faz a comparação dos caras atuais, que são incríveis também, não tô querendo desmerecer, mas os caras antigamente, Xande Ribeiro, sabe? Monstro. Saulo, Sim. Assim, cada fera. Sim. E é engraçado que a gente vê essa evolução, toda vez que a gente fala de evolução, a gente fala no esportivo, né? Porque, Sim. Chama atenção, enfim. Sim. E eu acho que o esportivo é legal. Eu acho que é divertido. Sim. Eu acho que quando as pessoas, que a gente estava falando de defesa pessoal, quando as pessoas introduzirem a defesa pessoal de novo no jiu-jitsu, que a essência era a defesa pessoal, enfim, o esportivo veio e maravilha, legal. Mas quando a gente introduzir de volta a defesa pessoal, o jiu-jitsu, a gente vai poder chamar o jiu-jitsu esportivo do que ele realmente é, que é um jogo. É um jogo, exatamente. É um jogo. É um jogo, concordo 100%. É um jogo onde a gente está desenvolvendo consciência corporal, sim. A gente está aprendendo técnicas de finalização, sim, mas não deixa de ser um jogo. É um jogo, é 100% um jogo. Mas quando a gente leva esse jogo muito a sério, ele perde a graça. Quando eu vou treinar e no treino tá aquele clima tenso e eu sou um pai com 3 filhos, sabe? Fica tenso, não fica legal. Não fica legal. Agora, quando eu tenho a questão da defesa pessoal, eu posso chamar o que é sério, sério, e o que é um jogo. Perfeito. O jiu-jitsu esportivo é um jogo, que é pra gente se divertir, pra suar, pra, sabe, interagir. É aquele quebra-cabeça, que eu tentando passar a sua guarda, você faz isso, você faz aquilo. É um jogo. E a defesa pessoal é o sério, é a lógica por trás das técnicas de defesa pessoal. Então, aquilo ali tem sentido. Sim. O jiu-jitsu esportivo não tem sentido sem a competição. Só que é um jogo divertido. E eu gosto desse jogo. Eu amo o jiu-jitsu esportivo. Só que a gente tem que voltar a combinar as duas. Entendeu? Sim. Você, quando foi lá nos Valente, tem a parte de golpe traumático, tem tudo lá? Eles fazem sparring. Eles fazem sparring em pé, striking também. Sim. Eles cobrem os 5 elementos do jiu-jitsu, que é a filosofia, que é a base de tudo. Eles têm até o código 753, que eles abordam todos os temas, todas as virtudes. Né? Eles têm o striking, tem sparring de striking lá, golpes traumáticos. Tem sparring de jiu-jitsu normal. Muita gente vai lá e acha que não tem sparring. Tem sparring normal de jiu-jitsu. Né? Normal, como a gente vê, sempre. Tem as técnicas de projeção e tem o grappling. Né? E ainda tem tiro. Tem tiro também, exato. E tem as técnicas de defesa pessoal para ataque surpresa. Que isso, para mim, eu acho que é mais maneiro é isso. Né? E tem tiro. O Joaquim é fera máximo de um dos irmãos. Ele é fera demais de tactical, né? Sim. Para manusear a arma. Sim. Então, não só ele te ensina como pegar a arma do outro, mas agora o que fazer, o que você faz. Né? É incrível, é incrível. Todo praticante de jiu-jitsu, mas principalmente praticante também, mas professor e dono de academia que tem as condições de poder visitem, porque é uma experiência que vai abrir a sua cabeça. Sim. Vai abrir a sua visão em relação
ao potencial abundante do jiu-jitsu, que a gente está vendo raso. Raso. Porra, os valentes davam curso para o Team Six, que são a elite da segurança nacional nos Estados Aqui Unidos. o equivalente seria o quê? Nem tem equivalente. Seria o BOP... Ah, não, é mais. Porque aí Turbinado. você cuida da segurança sim. do presidente, dos filhos. Falar nisso, a filha Ivanka do presidente treina lá. O neto treina lá. Sim. Faz aula de criança amarradão com todo mundo, entendeu? E se a gente tivesse aqui uma divisão do jiu-jitsu que desse aula para essa parte? Imagina o jiu-jitsu nas Forças Armadas aqui. Porra. Eles tendo aula para eles, né? De como todas essas técnicas que a gente ensina lá fora. Engraçado, porque o mundo todo abraçou o jiu-jitsu. O Brasil é o único lugar que esse presente nasceu, a gente deu esse presente para o mundo e a gente não dá valor. Mas eu posso te dar uma explicação para que isso seja assim. Por favor. Pode estar errada. Os pioneiros do jiu-jitsu, Carlos Gracie, Carson Gracie se faleceu, as academias que competiam o jiu-jitsu naquela época, todo mundo que hoje está à frente de uma grande agremiação de jiu-jitsu aproveitou bem a questão que a gente está discutindo aqui, que é se tornar um professor de jiu-jitsu. E grande parte dessas pessoas entenderam como escalar isso. Sim. Posso botar isso em todos os lugares do mundo, posso ter um representante da minha academia lá, ganhar royalties por isso, volta e meia eu vou lá, dou uma olhada, faço meu seminário e vou tocar minha vida assim. Mas focou lá, né? Focou no comercial e ele não vê que a energia desprendida para um projeto desse vale a pena para ele. Mas, na minha opinião, eu vejo com bons olhos porque é uma lacuna em aberto. Exato. Entendeu? Exatamente. Você fazer com que a instituição Brasil conheça o jiu-jitsu. Porque no privado, o jiu-jitsu no Brasil está muito bem atendido. Tem academia em tudo que é beco que você olhar. Exatamente. Mas o governo em si não dá, ainda não dá esse valor. Ainda não dá. E eu vejo que, por exemplo, um projeto desse, né, qual a diferença de um projeto social com foco na profissionalização do praticante como professor de jiu-jitsu? Mais do que vencedor de medalha, ganhador de medalha. 0 vencedor de medalha. 0. Né? Assim, vai ser 0 focado na competição. Por quê? Primeiro que é o limite de recurso que a gente tem. Então, o recurso vai ser muito bem mais aplicado, alocado. Agora eu entendi. Desculpa te cortar. Uhum. Quando você falou no início, se eu tiver que gastar dinheiro para botar 5 moleques para ir para o PAN... Exatamente. Você está falando do projeto ali em si. Exato. Pronto, eu tenho um projeto social. Se eu tenho um valor X que eu posso gastar de doação que eu recebi, e eu pego esse valor e eu levo 5 crianças para lutarem um PAN Kids, eu vou gastar o mesmo valor que... Eu boto inglês no projeto. Do que eu botaria inglês no projeto. Perfeito. Toda semana durante 1 ano e meio, 2 anos. Pronto. Entendeu? Perfeito. Então, um projeto desse focado na profissionalização de praticantes para virarem professores, eu estou dando a eles o caminho. Quando eu levo um menino desse para visitar Los Angeles e eles têm acesso ao sonho, no dia seguinte eles têm que voltar à realidade... Vai para o sinal pedir. Entendeu? Então, qual é a graça de eu poder mostrar o sonho para ele, mas não dar o recurso? Fala, meu amigo, é aqui que você vai. Entendeu? Então, o diferencial é esse. E aí, essas crianças, que muitas vezes é o que você falou, tem que ir no sinal pedir. Quantos vídeos a gente não vê das crianças? Todo dia. Todo dia tem milhares, né? No Brasil inteiro. Então, essas crianças vão o quê? Vão aprender todas essas habilidades que a gente falou, oratória, inglês, educação financeira, como tocar uma academia, todas essas habilidades, mais do que elas focariam no campeonato. E aí, elas vão chegar à faixa marrom, faixa preta, e eu vou ligar pro Renzo, vou ligar para a Keira, vou ligar para milhares de pessoas que têm academia lá fora, e vou falar, ó, tô com esse menino aqui, um rapaz nota 1000, tem o perfil dele aqui, esse aqui é o nível de inglês dele, tem um vídeo dele falando inglês, ele dá aula para criança perfeito, nota tal, todo o perfil dele vai estar lá. E aí eu vou falar, vocês têm interesse em contratar ele para morar em Nova York? Sabe quanto que um professor de Nova York tira lá? Não. Em média? Não. Tem um professor que consegue tirar lá por mês $10 mil dando aula. Porra. Dando aula de jiu-jitsu? Dando aula. Não é ser dono da academia, não. Dando aula. Dando aula de jiu-jitsu. Com salário de professor de aula em grupo e dando aula particular.
Então, lá o cara consegue tirar $10 mil. E o cara com $10 mil lá vive bem pra caramba. Irmão. Claro, porra. Entendeu? Muito tá bem. doido. Muito bem. Então, consegue mandar dinheiro pra família aqui. Entendeu? Com uma visão maior no projeto, a gente ajuda as famílias. Tem um projeto incrível que é o Gerando Falcões, não sei se você já ouviu falar. Claro que sim. Incrível. Eles têm um negócio chamado dignômetro, que eles levam a família, tem um dignômetro, né? Então, é da miséria à extrema pobreza e assim vai. Gerando Falcões é irado. Ele é incrível, eles são incríveis. Incrível. Eu estou querendo aprender mais, enfim, eles têm vários programas de ensinamento. E aí, a gente começar a ajudar as famílias. Sim. Então, uma família dessa, levar a mãe para ir trabalhar na academia também. Entendeu? Então, o meu sonho é esse, que essas crianças que eu vejo, não tem preço eu ir dar uma aula num lugar desse, você vê o sorriso daquela criança, ele vale muito mais que uma medalha. E eu poder dar o caminho para essas crianças e falar, olha, você pode se tornar um professor, você pode ajudar a sua família, você pode botar comida na mesa de uma maneira digna. Mas me fala, você falou de Forças Armadas, como os valentes fazem lá. Forças Armadas. Então, o meu sonho aqui é que toda escola pública tenha jiu-jitsu e todas as Forças Armadas do Brasil tenham ensinamento de jiu-jitsu. Então, essas crianças vão para as Forças Armadas, vão se tornar professores e vão ensinar os integrantes das Forças Armadas, todas as forças, Polícia Militar, enfim, todas as Forças Armadas, a jiu-jitsu. Então, a treinar jiu-jitsu e vão treinar técnicas especificadas para elas, específicas para cada tipo de combate específico, cada um vai ter que ser feito. E as Forças Armadas como um todo, eles têm muito espaço no Brasil. Espaço físico, Espaço físico, exato. Eles têm, sabe, a área, sim, né? Sim. Enfim, 1 metro quadrado é muito abundante, né, para as bases, para os quartéis, enfim. E tem muito espaço. Então, eu estava pensando também em colocar em cada base, né, cada quartel, enfim, tem vários quartéis, botar um projeto social. Por quê? Cada criança que eles ajudam lá no começo a se manterem no caminho do bem, vai ser um malfeitor a menos que eles vão ter que enfrentar no futuro. Isso é verdade. Entendeu? E já tira esse preconceito, às vezes, da criança que cresce em comunidade contra o militar. O militar, exato. Porque às vezes as crianças já crescem escutando coisas... Sim, para ele a força de segurança é o mal. É o mal. Entendeu? Então você já cresce com outro olhar. E para os dois, tanto para o militar quanto para os dois perderem isso. Entendeu? Sim. Porra, meu irmão. Difícil, hein, brother? Difícil, mas eu acho que... É palpável. Acho que é palpável e é um caminho que é gratificante. Vale o sacrifício, né? Vale o sacrifício. Concordo com você, bicho. E aí todas essas crianças, a escola e as Forças Armadas vão criar uma demanda gigante de professores. E quem vai suprir essa demanda vai ser esse projeto, que vai capacitar, sem custo nenhum, vai capacitar essas crianças para irem dar aula, tanto nas escolas públicas, tanto nas Forças Armadas e nas academias fora do país, que a gente conhece milhares de pessoas. Né? Então, eu estava com um cara 3 semanas atrás em Long Island, André. Ele falou, cara, eu quero abrir 10 academias. Sabe qual é a única coisa, o motivo de eu não abrir 10 academias esse mês? Profissional. Acredito. Eu já tenho tatame, eu já tenho contato para obra, eu já tenho tudo. Metodologia, eu já tenho tudo. Caralho. Eu só preciso de professor. Então, a escassez de professor bom enorme. Eu acredito muito que seja. É só capacitar, o teu futuro está certo. Já tem vaga te esperando. Meu amigo, daqui a 10 anos, 8, 5 anos, que seja, quanto tempo demorar para você se capacitar, vai ter vaga te esperando. E aí a pessoa vai doar para esse projeto, ela vai ter exatamente saber para onde o dinheiro dela está indo. Não é essa de... Você quer montar uma universidade do jiu-jitsu? Uma universidade do jiu-jitsu. 100% gratuita para as pessoas que mais precisam. Sim. Entendeu? Entendi. Não vai ser o cara sai de lá formado para poder trabalhar. Sai de lá formado, vai ser os melhores professores do mundo vão sair dessa universidade. Pô, vai ser melhor que fazer educação física. Tô brincando. Não se ofendam. É uma piada. Mas porque hoje a demanda para jiu-jitsu é muito mais específica do que você fazer muitas profissões aí que daqui a pouco não vão servir para mais nada. Alexandre, com todo respeito a todas as artes marciais, me fala uma academia bem-sucedida de judô. É difícil.
Existe, mas são poucos. Ah, é pouco, cara. Né? Eles focam muito em criança. Né? Mas comercialmente falando, não tem nada igual ao jiu-jitsu. Fala de boxe, por favor. Não. Fala de wrestling. Nada. Fala Esquece. de karatê. Karatê tem para criança. Então, Não. fala de jiu-jitsu. 100 academias. Então, o jiu-jitsu tem esse potencial Tem. de virar o ganha-pão de milhares de brasileiros. Entendeu? Sim. Já mas tem um potencial que a gente não está explorando. Tem. O jiu-jitsu é uma faixa etária enorme, que a criança começa com 3 a 4, 5 anos e treina até, meus amigos, até os seus 80. Quando tiver em pé, ele consegue treinar. Entendeu? Nas outras artes marciais que eu admiro, infelizmente, eles não conseguem, porque é muito impacto, golpes traumáticos, entendeu? No jiu-jitsu você vai a vida inteira. A vida inteira, brother. Então, Porra, isso é uma realidade. Então, o jiu-jitsu tem esse potencial. As pessoas só bastam se capacitar e aprender. E eu quero dar as ferramentas, sem custo. Não tem pegadinha do malandro. Eu quero fazer isso, sabe? Para mim, se o egoísta soubesse como é bom ser honesto. Como é bom ser honesto, ajudar os outros, o egoísta faria por egoísmo, entendeu? Sim. Porra, Rairo. Animal, cara. Maneiro. Já queria ter trocado essa ideia contigo desde o dia que eu vi lá a resenha no barco lá, porque sim. Aquilo ali fez muito sentido. Eu falo mais sobre esse aspecto no MMA do que no jiu-jitsu, mas eu acho que serve para os dois. De quê? De você estar vivendo uma vida... Porque o MMA tem mais o glamour. O MMA, ele te dá mais... te bota no holofote, você aparece na televisão de mais todo fama, mundo, né? mais fama. Só que o lugar que um Poatan alcançou, ele é raro, irmão. Quantos Porra, tem? Quantos Poatãs tem? Quantos Poatãs tem? Quantos Micas tem? Então... Jansen. Tainan. Eu tive em Vegas, eu vi muitos lutadores do Brasil que migraram para Las Vegas e que estão tentando a sorte lá. É maneiro você ver. Para lutar. Para lutar profissionalmente. Só que é muito difícil, irmão. Você vai, porra, eu tô naquela casa ali com... Aí tem mais uma porrada de gringo morando com o cara lá. E saindo na porrada. Saindo na porrada, todo mundo querendo o mesmo espaço. Sem nada, se machucou, acabou. Já. Machucou, acabou. Já era. E não vou nem falar do machucou. Você pode continuar lutando por um bom tempo. Saiu do UFC, ferrou. Sim. Você só tem até 30 e poucos anos para tentar a sorte. Exato. Dependendo da sua categoria, se tu for um peso pena, um peso leve, 35, irmão. Porque quanto menor o cara, mais giro, mais atleticidade exige. Quanto maior, mais tempo maior, segura. Mais tempo segura, exatamente. Então tem uma série de variáveis que fazem assim, ó. Amigão, se até os 40 você não juntou X de grana para começar um negócio, ferrou, brother. E que negócio esse cara vai começar? Não é academia, porque ninguém quer aprender MMA. Ninguém quer aprender MMA para estilo de vida. Qual faixa etária que treina MMA? Só o jovem. Só o jovem. Não tem conversa. Exato. Não tem conversa. Se você juntar uma grana e souber no que aplicar, tudo bem. Cara, eu vou falar com você sem medo de errar. A quantidade de lutadores que deve chegar a uma certa idade e só entender que ele vai ficar duro quando ele chegar naquela idade, deve ser enorme. De duro de grana, você diz? Duro de grana. Sim. Para envelhecer bem. Sim. Entendeu? Claro que tem os caras que conseguem, mesmo não chegando no cinturão, ter uma vida maneira. Eu tenho certeza que o Gilbert Burns está muito bem, que o Renato Moicano está muito bem, mas são poucos caras, irmão. Isso que é a questão. A questão não é se o MMA remunera. Remunera, pô. Tudo mas bem. não é para todo mundo. Exato. É isso que é a questão. O jiu-jitsu remunera? Remunera. Mas quantos? Quantos, irmão? Entendeu? Esse é o ponto. Aí você vai, tem uma academia de jiu-jitsu. Quanto você vai remunerar? Entendeu? Então, não é... Porque as pessoas, às vezes, acham que a gente está falando isso e falam assim, ué, mas olha o Poatan aí, cheio da grana. Sim. Tá certo. Milionário, multimilionário. Quantos Poatãs tem? Entendeu? Entendeu o que eu tô falando? Então, e também, às vezes, a preço de quê também, né? Porque já está comprovado que golpes traumáticos, cada dia estão saindo com mais estudos aí que você causa danos cerebrais enormes também. Esse é o preço. Então, esse é o preço a ser pago. Né? Então, assim, você virando professor, tudo bem, você não vai fazer seus milhões aí, mas você vai ter saúde,
Sim. Você não vai se machucar, você não vai se lesionar. Sim. Vai poder passar mais tempo com a família. Eu acho que ser professor de jiu-jitsu é um bom negócio. Com um bom certeza. negócio. Porra, pergunte a quem tem academias aí por fora se está insatisfeito. Não está insatisfeito. Exatamente. Meu amigo, muito boa sorte nesse seu projeto, cara. Muito obrigado. Conta comigo. Nosso projeto. Quando ele começar a andar e você quiser trazer o feedback para a galera que vai ouvir essa conversa, portas abertas para você aqui, para a gente trocar essa ideia. Tá aqui no Brasil direto agora? Agora eu voltei para o Brasil para isso. Fiquei morando 8 anos em Nova York, morei 2 anos em Londres e voltei ao Brasil para focar 100% nisso. Estou 100% focado nisso. Sexta-feira eu estou indo para Fortaleza agora. Tem um amigo meu, Pedro Albuquerque, nota 1000, está lá me ajudando a desenrolar isso tudo, sabe, para a gente começar a tocar essas coisas. Você já está em andamento a parada? Já está em andamento, sabe? A gente já está formatando tudo para começar, entendeu? Que legal, cara. Para começar já com o pé direito e já começar numa escala média, sabe, para crescer o quanto antes, para impactar mais vidas quanto antes. Né? Sensacional, irmão. E queria só passar uma mensagem rápida, né? Que as pessoas, às vezes, elas vivem uma vida focando muitas vezes em desenvolver uma habilidade, né? Qualquer que seja essa habilidade. E eu, com o passar do tempo, inclusive, aprendi isso com a Lúcia Helena Galvão, que o único propósito de qualquer habilidade é o bem. Porque você pode se tornar um médico, você tem a habilidade, você tem o conhecimento que um médico tem, você pode usar aquilo para fazer coisas horríveis. Verdade. Um médico tem a capacidade, o conhecimento de fazer coisas que a gente não consegue nem imaginar, de tortura, né? Então, ele tem esse conhecimento. Agora, quando esse conhecimento é aplicado para o bem, esse é o certo, esse é o propósito. Então, o propósito de qualquer habilidade é você aplicar para o bem. O grau do bem, aí isso depende de você. Né? Sim, mas pelo menos o bem tem que ser o drive. Tem que ser o drive. Então, isso hoje é raro, hein, brother? Você falou... Deixa eu dar um exemplo aqui do que você falou. Saiu uma matéria esses dias de uma galera numa faculdade de medicina que está se formando. Teve não sei se foi jogos entre faculdades que eles exibiram uma faixa. Você viu essa porra? Não, como é que foi isso? É bem grosseiro o que eu vou falar, porque estava escrito na faixa. Você imagina que uma turma de médicos que estão se formando exibiram uma faixa escrito "Entra porra, escorre sangue" na faixa. Se eu não me engano, era jogos aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Você fala assim, cara, esses caras vão ser médicos. É incrível. Esses caras vão receber a tua filha para fazer um tratamento de ginecologia, com a perna aberta, literalmente, sim, na mão do moleque desse. Você fala, cara... Sabe, é o que está faltando. É assustador. Aí entra aquela parte que a gente falou. Esse cara teve alguma... Esse cara tem uma habilidade, esse cara tem uma formação. Tem habilidade, esse exatamente. cara vai se formar, vai ser um médico, está incluído na sociedade. Exatamente. Mas esse cara teve uma aula de tudo que você está se propondo a fazer aqui. Essa parte é a parte mais... Só teve a aula da habilidade da em si, habilidade da técnica. Isso, brother. E a técnica sem a virtude é em vão. É. Não só em vão, como causa mal. Que a gente está vendo aí. Sim. Entendeu? Eu só trouxe isso para ilustrar, para a galera ver que não é balela, não é papo furado nosso. Sim. A parte filosófica do jiu-jitsu é super importante, irmão. Super importante. Super importante. Para mim, é a mais importante. É a base de tudo, né, cara? É a base. É isso aí que você deu o exemplo perfeito. A gente tem a técnica. Sim. E a virtude. E, por exemplo, o Bezerra de Menezes. Já escutou falar de Bezerra de Menezes? Sim. É um médico. Como é que ele viveu a vida dele? Entenderam os pobres. Exatamente. Sabe? Então, o grau do bem que você vai ser capaz de fazer, isso varia. Mas o bem né, assim, como a gente falou, na vida a gente não vai lembrar, tá? Para cantar, para subir, não vai lembrar quanto dinheiro a gente fez. É verdade. Porque isso aí vai embora. Não vai lembrar de quantos títulos a gente teve. Não sei quantas pessoas a gente ajudou, quantas pessoas sorriram. Sua vida vai valer a pena dependendo de quantas pessoas você fez sorrir. Sim. Para mim, isso que vale a pena. É isso aí. Você está lendo Lúcia Helena Galvão? Eu assisto muito ela. Tem né? podcast dela, Acrópole. Eu Nova assinei, Acrópole. assinei. Irado, né? Muito maneiro. Eu acho... Direto. Ela é sensacional.
Porra, Lúcia Helena Galvão, irmão. De vez em quando você tá com uma dúvida na cabeça, aí você ouve e faz pá! Você fala, ela é sensacional, caralho. ela é sensacional. Ela fala umas coisas assim incríveis. Ela fala muito que a gente compra uma torradeira e vem com um manual de como usar a torradeira gigantesco, né? Sim. E o ser humano vai sem manual. Ela fala que a filosofia é um manual. A filosofia é o manual, irmão. Exato. Porra! Obrigado, Rairon. Obrigado você. Resenha animal. Boa sorte no projeto. Tamo junto Tamo sempre. junto. Galera, um grande abraço. Fiquem ligados aí no projeto. Connect Cash, melhor podcast do Brasil. Estamos juntos. Até a próxima. Tamo junto, galera. Iron Grace, Connect Cast. Se inscreve no canal aí. Bora. Os.